leite materno, um alimento essencial para o ser humano. A Ediana sabe disso e continua amamentando Joaquim aos 8 meses de vida. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 2 anos agora. Então, até onde ele quiser, a gente vou continuar amamentando ele. Já a Helena, uma professora de Brasília e mãe da Malu, de 3 meses, conta como foi a primeira vez que amamentou a filha. A primeira vez que eu amamentei ainda foi na sala de recuperação, logo depois do parto. Ela mamou na primeira hora e meia de vida. A minha doula ainda estava comigo depois do parto, a Bianca, então ela me ajudou. Logo depois, ela enfrentou problemas e sentiu muitas dores na amamentação. Aparentemente estava com a pega certa, mas dentro eu acho que a língua dela não estava na posição correta. Então foi machucando e vai se falando de pouquinho em pouquinho, né? E como nesse começo o bebê mama muito, cada vez machucava um pouco mais. As dificuldades só terminaram quando Helena recebeu dicas da Lívia. Ela é uma enfermeira especialista em aleitamento materno. Sempre olhando o lábio, né? Você tá viradinho. Oi. Oh, meu Deus. Você tá sentindo alguma dor agora? Agora não. Tá tranquilo. Então isso é um ótimo sinal. Ela conta que, com frequência, muitas mães sentem dores no início da amamentação. O peito é muito sensível, a boca do bebê é muito pequenininha, ele está aprendendo a mamar. Não é um ato instintivo, né, como em outros mamíferos. Né? Primatas, eles têm que ter uma adaptação, né, nessa amamentação. Então, questão de postura, de pega, de sempre se organizar, né, cada mamada tem que se organizar nessa pega. Não é simplesmente colocar no peito, porque o bebê vai escorregar e vai ficar no bico, e é essa parte que machuca. E mesmo quando tem ferimentos na mama, existem possibilidades de tratamentos. Se o bico já está lesionado, já tem a fissura, eu gosto muito de usar o laser, que ele faz uma analgesia e aumenta a cicatrização, né, por regeneração celular. Mas é imprescindível fazer a postura, a pega, porque senão volta a lesionar. E foi assim que Helena passou a curtir o momento especial com a filha. Ainda com a Malu mamando, doendo, a Lívia ajeitou a postura e pronto. Problemas que levam muitas mulheres até a parar de amamentar. Passa da fissura para o engurgitamento mamário, né, quando empedra, para mastite, um abscesso, né, fica muito desafiante para essa mãe continuar a amamentar. A mãe não pode se sentir sozinha, abandonada. Ela tem tanto o auxílio dos bancos de leites aqui de Brasília, que são excelentes, é referência, como especialistas em aleitamento materno para acompanhar. Outra grande barreira para a amamentação costuma ser o que os especialistas chamam de confusão de bicos. O bebê se acostuma com o bico, né, artificial, da mamadeira, da chupeta, e não consegue se adaptar ao peito. Então, a maior causa de desmame ainda é a introdução de bicos. Sobre o assunto, conversamos também com uma doula. Se você não sabe o que a profissional faz, a gente explica para você. A doula, ela traz apoio físico e emocional para a mulher antes, durante e depois do trabalho de parto. A Bianca conta ainda que as mulheres encontram dificuldades para manter os 6 meses de amamentação exclusiva. Normalmente essas mulheres têm uma licença maternidade de 4 meses somente, e nos outros 2 meses, até fechar 6 meses de amamentação, existe toda uma logística para se conseguir organizar essa amamentação exclusiva. Para poder fazer a retirada do leite no local de trabalho, precisa ter um local específico para isso, e muitas empresas não têm. Nós viemos também ao Conselho Federal de Medicina e ouvimos o Sidney Ferreira, médico e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele fala quais são as regras gerais para uma boa amamentação. A amamentação exclusiva ao seio materno, ela deve ir até 6 meses. Só o leite materno, mais nada, exclusivamente leite materno. E a partir daí é uma alimentação mista, leite materno, e introduz
papa de frutas, depois papa de legumes, e vai introduzindo a alimentação, mantendo o aleitamento materno até 2 anos de idade. E que a amamentação oferece vários tipos de benefícios para as crianças. A criança terá menos infecções respiratórias, menos doenças gastrointestinais, ela previne vários tipos de doença. Além disso, a nutrição ideal, porque quando a criança se alimenta somente do leite materno, ela não precisa de nenhum outro nutriente. O leite materno tem todos os nutrientes para a criança crescer e desenvolver. E benefícios até para as mães. A questão do câncer, tem trabalhos mostrando que evita câncer de mama, o próprio câncer de útero, outros tipos de câncer. Pesquisa feita na Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com 3.500 bebês e publicada internacionalmente, revelou que as crianças amamentadas por mais tempo tiveram desempenho melhor em teste de inteligência na idade adulta. É necessário um trabalho com a população, né, porque muitos entendem que amamentar não tem problema, dá um chazinho, dá uma água. Então a gente tem que trabalhar esse aspecto e, para além disso, a gente precisa garantir que essa criança ela seja amamentada até os 2 anos ou mais. A Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, agora em agosto, na Semana Mundial da Amamentação, faz um trabalho intenso para conscientizar a população sobre a importância do leite materno. Neste ano, o objetivo é alertar que pais e famílias são relevantes nesse processo. É que essa mulher ela não amamenta sozinha, ela precisa do apoio. E esse apoio vai desde os familiares até a empresa onde essa mulher trabalha. Uma campanha que continua sendo feita o ano todo, não só agora em agosto. Os estados recebem materiais gráficos, então folder, cartazes, em que são distribuídos nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, e os profissionais fazem grupos com as mães, né, desde o pré-natal e mesmo aquelas mulheres que já ganharam, estão dentro dos hospitais, mencionando a importância do aleitamento materno. Entidades também realizam eventos paralelos. A Hora do Mamaço ele é um evento onde ocorre em várias cidades brasileiras, no mesmo horário, em locais diferentes no Brasil. Várias mulheres se juntam para amamentarem ao mesmo tempo. É uma forma simbólica de mostrar a importância do ato da amamentação. O Brasil é referência no mundo quando se trata de aleitamento materno. Aqui, 41% das mães mantêm a amamentação exclusiva até os 6 meses. O dobro do que é registrado em países como Estados Unidos, Reino Unido e China. O país possui uma política nacional sobre o tema para incentivar a amamentação. Desde o pré-natal dessa mulher, existem profissionais capacitados nas unidades básicas de saúde para sensibilizar a mulher em relação à importância do aleitamento materno. Também, essa mulher, quando ela vai para uma maternidade ganhar o seu bebê, a gente tem a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é um hospital então qualificado para as boas práticas de parto e nascimento, em que trabalha o contato pele a pele, o aleitamento materno na primeira hora de vida. E que quando essa mulher ela sai de alta desse hospital, ela sai já vinculada para a atenção básica, para que ela dê continuidade a esse processo, né, em relação à amamentação do seu filho. Pela lei, a licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham no Brasil e que contribuem para a Previdência Social. O valor da licença maternidade é igual ao do salário mensal no caso de quem tem carteira assinada. Quem não tiver vínculo e contribui há pelo menos 10 meses para o INSS também pode receber salário maternidade. O afastamento do trabalho é de no mínimo 4 meses e de no máximo 6 meses. A licença de 180 dias vale para empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã e que, nesse caso, recebem incentivo fiscal. Para a Sociedade de Pediatria, as empresas deveriam ser obrigadas a conceder 6 meses de licença maternidade. O ideal são 6 meses, que é o período do aleitamento materno exclusivo. A partir daí não tem problema, ela vai para o trabalho, mas aí tem a papa de fruta, a papa de legumes, que ela pode ir substituindo.
Como voltar ao trabalho e ter seu filho por perto? Algumas empresas e órgãos públicos oferecem berçários para as mães. Esta é uma realidade distante ainda para a maioria das famílias, mas no Supremo Tribunal Federal as mamães contam com esse tipo de suporte. Para a Ediana, foi muito bom saber que ela poderia contar com berçário para continuar amamentando Joaquim com tranquilidade. Quando a gente vai voltar ao trabalho, a gente fica com aquela pontinha de preocupação no coração e fala, e agora, como é que vai ser, né? Mas o berçário aqui no STF é muito importante. Desde o momento em que eu sabia que ia voltar ao trabalho, eu tinha certeza que nós iríamos ser bem amparados aqui e que eu ia ter toda a tranquilidade, toda a segurança para voltar e para não ficar preocupada. Tanto é que não me senti preocupada em voltar a trabalhar. Pelo contrário, eu achei que ele iria estar no lugar certo, assim. E é por isso que o pequeno está com 8 meses e continua sendo amamentado. Eu venho 2 vezes por dia porque ele, assim, é o momento dele comigo. Então é muito bom pra gente. E quando as mães não estão por perto, as crianças são acompanhadas por profissionais treinados. Nosso objetivo principal é promover o aleitamento materno. A gente também quer, com o berçário, garantir o apoio e a proteção ao aleitamento materno. E a introdução correta dos alimentos nesse primeiro ano de vida. A Patrícia explica direitinho pra gente como tudo funciona por aqui. Geralmente as crianças chegam após a licença gestante, então por volta dos 6 meses de idade. E elas podem permanecer até os 14 meses, 1 ano e 2 meses. No geral, o horário é livre. A mãe pode vir ao berçário quantas vezes ela quiser, permanecer o tempo que ela quiser. Então, mas elas acabam criando uma rotina até para ajudar nas tarefas do trabalho. E essa é uma estrutura que faz muita diferença para as mães e para os bebês. Trazer a criança para junto, para perto, no seu local de trabalho, isso ajuda imensamente a segurança que a pessoa sente, a tranquilidade que ela tem de poder estar perto do seu bebê, seja para amamentar, seja para atender a qualquer outra necessidade durante esse primeiro ano de vida. E quando se é uma profissional autônoma? A vice-presidente da Ordem dos Advogados no Distrito Federal explica que muitas advogadas enfrentam dificuldades nesse período da maternidade. Nós temos uma pesquisa, uma triste pesquisa, que mostra que 30% das advogadas jovens desistiam da profissão com até 5 anos, exatamente no período da gravidez e do parto. Era muito difícil conciliar o seu pequeno bebê com as atividades da advocacia liberal. Mas agora a Lei 13.363 de novembro de 2016 pretende resolver este problema. A nova legislação estipula direitos e garantias para a advogada gestante, lactante ou adotante. Ela não pode mais ser submetida ao raio-x, o que faz muita diferença. Nós tínhamos históricos de grávidas passando todos os dias 8 vezes no aparelho de raio-x. Isso evidentemente faz mal para a criança. Ela agora é submetida a uma revista pessoal por uma segurança feminina. Outra grande conquista é uma mudança nos prazos dos processos. A advogada que está grávida, ela apresenta o atestado médico na secretaria e a sua audiência é a primeira do dia, a sua sustentação é a primeira e é a preferência sobre todas as outras hipóteses, até mesmo sobre o réu preso. Então, isso possibilitou que a advogada grávida consiga exercer a sua profissão sem colocar em risco o seu filho. A Daniela foi uma das pessoas que se engajaram para a mudança na lei. Ela teve uma filha prematura e passou mal depois de aguardar por horas uma audiência. Pedi preferência, eu e uma juíza que falaria em causa própria também grávida. E foi negado pelo presidente do tribunal da época essa preferência. E ele disse que não havia previsão legal e que a pauta ela tem uma função pública que se sobrepõe ao interesse privado da advogada de falar antes. E eu fiquei no julgamento durante muitas horas, das 9 da manhã até as 5 da tarde, como eu lhe expliquei. Se fosse o primeiro do dia, eu falava, 10 horas da manhã eu tinha ido embora. Eu fiquei até as 5 da tarde aguardando o julgamento, aquilo me fez muito mal. E de lá eu já fui direto para o hospital, onde fiquei internada e tive uma filhinha prematura extrema, com 29 semanas, 1,130 kg. E foram 61 dias de UTI. Como na época eu já era uma pessoa da OAB conhecida, isso saiu na imprensa. E eu comecei a receber e-mails, mensagens do Brasil todo,
Doutora, isso aconteceu comigo. Doutora, minha audiência das 2 foi às 6. Doutora, minha audiência das 9 foi ao meio-dia. E eu comecei a ver que isso era um problema endêmico. Foi quando eu mandei fazer essa pesquisa. E vi que não era um problema meu, era um problema realmente institucional. A advogada lembra ainda que os pequenos são protegidos pela nossa Constituição. A nossa Constituição diz que é prioridade absoluta em todas as políticas públicas do Estado. Nada pode se sobrepor ao interesse maior da criança perante o Estado brasileiro. Uma rede de solidariedade em prol da vida humana. Você vai acompanhar agora, aqui no Repórter Justiça, como funciona um banco de leite humano. O Distrito Federal é referência técnica nesse trabalho. Aqui existem 15 bancos de leite humano e 3 postos de coleta. Você vai ver como é importante essa iniciativa para aquelas mães que, em algum momento, não conseguem amamentar os próprios filhos ou que não têm o leite, para fazer com que eles cresçam e ganhem peso. O dia na vida do sargento Éder e da sargento Águida começa longe do quartel do Corpo de Bombeiros. Bom dia. Essas são as visitas de hoje, as doadoras de hoje. Obrigado. A busca é por leite humano para alimentar bebês internados nos hospitais públicos do Distrito Federal. A gente recebe essa imunidade através do leite materno quando a gente mama no peito. Se por algum motivo eu não tenho condições de naquele momento estar recebendo o leite da minha própria mãe, eu posso utilizar o leite humano de banco. Os sargentos têm 17 e 15 anos de trabalho no banco de leite e histórias inusitadas, como a da doadora sem a chave, trancada em casa. O marido dela saiu e ela ficou em casa. E passou o leite pela janela do prédio, amarrou com a corda e desceu, tá, gente? Mas não deixou de doar? Não. Deixou. E nem de entregar o vidro para ela. Missão dada, missão cumprida. Vai começar de novo. As caixas térmicas são preparadas com gelo reciclável. Há 27 anos, a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros, a Águida e o Éder, no caso, são responsáveis pela coleta do leite humano nas casas. Agora, a gente vai acompanhar uma dessas coletas, na casa da doadora Fabiana. Vamos lá? 6 quilômetros depois, a chegada na casa da Fabiana é uma alegria. A servidora pública recebe os bombeiros com Maria Fernanda nos braços. Eita, lindona. Deixa eu abrir aqui. Tá toda empacotada hoje. Tá pra variar, né? Pra variar, sempre. Tá toda empacotada. Botou até um lacinho, ó, pra esperar vocês. Oi, Maria Fernanda. Tudo bem? Chegou o momento da coleta do leite que Fabiana conseguiu retirar ao longo da semana e que manteve congelado no freezer. Nós temos leitinho essa semana? Temos sim. Opa! Isso! Vamos lá! Olha que maravilha! Olha o lacinho, Águida. O leite para nossas crianças, mas ela é chique demais, essa moça. Lacinho especial para receber vocês. Lacinho especial. Olha, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns! Muito bem! Isso, vamos lá. Agora eu vou anotar, vou te entregar o vidro. O frasco já está esterilizado, pronto para o uso, tá? Vamos lá. Isso aqui, Fabiana, muito obrigada, viu? Antes da gente colocar um ponto final nessa conversa aqui, chega pra cá, Águida. Vem pra cá, Fabiana. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história da Fabiana ser uma doadora. Há quanto tempo você é uma doadora? Desde que eu vim com ela pra casa, porque ela demorou uns 12 dias até a alta do hospital. Então, quando eu vim pra casa, que estimulou meu leite a produzir mais, eu já fiquei super feliz.
E já entrei em contato, me cadastrei pelo site, pesquisei na internet, cadastrei pelo site, e eles já me ligaram. E logo foi numa segunda, na quarta a Águida já veio, já trouxe os vidros, me explicou tudo, como é que fazia, a higiene e tudo mais. Fabiana, antes mesmo de você se tornar uma doadora, Maria Fernanda precisou de leite. Precisou. Mas não teve. Como é que conta essa história? Eu tive pré-eclâmpsia, né? Então a gente teve que antecipar o parto. E aí ela foi para UTI para a questão da falta de oxigênio, por precaução. Ela ficou lá 10 dias. E uma mãe nessa situação, nem sempre ela consegue disponibilizar o leite. E nesse período que ela ficou na UTI, ela tomou o leite industrializado e teve as fases do refluxo, né? Ficava vomitando, adaptação do leite. Perdeu peso. Perdeu peso, ela perdeu mais de 200 gramas na UTI. Isso para um bebê que nasce prematuro é muita coisa. Seria bem melhor para o meu psicológico se o banco de leite tivesse leite materno, porque aí eu ficaria mais tranquila para produzir o meu leite. Mas lá não tinha o leite suficiente. Tinha muito pouco, que eram para as crianças que estavam bem mais graves que ela. Fabiana, obrigado. Nós temos que ir a outras mães doadoras. Mas vamos lembrar aqui, a mãe que quiser ser doadora, como é que ela faz, Águida? Olha para lá e fala. Liga no 160, opção 4. Esse número aí é para quem mora no Distrito Federal. Em outros estados, é só fazer contato com as secretarias de saúde. Esse leite ele vai para crianças prematuras, né? São crianças que têm 600, 700 gramas. Então, quando a gente chega na UTI neonatal e vê essas crianças tão pequenas que precisam desse leite para sobreviver, que é uma questão de sobrevivência mesmo, a gente sabe que a gente está salvando vidas fazendo esse tipo de trabalho. É muito gratificante. Até chegar aos bebês, esse leite coletado, aqui chamado de leite cru, passa por um longo caminho de processamento. Quando o leite chega da casa da doadora, a gente higieniza os frascos de um por um com álcool, né? E vou transferi-los para o meu congelador o mais rápido possível, porque ele não pode sofrer nenhum degelo. O leite cru é congelado, depois degelado e pasteurizado. São colhidas também amostras para exame microbiológico. Não existe leite materno, existe leites. São vários leites. Por quê? Depende da hora que a doadora tirou, depende da idade do bebê dela, depende do controle de qualidade que a gente faz. Então, a gente tem como separar o leite próprio para cada criança em cada situação. O leite é armazenado em freezers e depois dividido em porções. É levado nesta caixinha para a UTI neonatal, onde será dado aos bebês. No Distrito Federal, a Lei 5.374, de 2014, instituiu uma política de aleitamento materno. Essa política determina que qualquer unidade, seja pública ou particular, que tenha maternidade, deve ter condições de oferecer orientações, suporte e disponibilizar o leite humano para crianças de risco internadas. Hoje, o leite humano no copinho é só para complementar a alimentação da Alice, aqui com 2 meses e 4 dias de vida. Ela está amamentando bem, estou produzindo leite, bastante leite. Sara não saiu do hospital desde que Alice nasceu prematura. É a minha terceira filha, terceira gestação prematura, né? Primeira veio com 25 semanas, na verdade faleceu na barriga com 25 semanas, não sobreviveu. O segundo veio de 27 semanas, né? E ficou 3 meses e 3 dias internado. E graças a Deus está com 2 anos e 5 meses, muito bem, graças a Deus. E a minha terceira, de 28 semanas, né? Então estamos há 2 meses e 4 dias internados. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai para casa. A nossa principal propaganda, né,
em relação à doação de leite materno é através do apoio à amamentação. Quando a gente apoia uma mulher e ela consegue amamentar, ela consegue ou se tornar a doadora ou vai ser a maior propagadora da nossa ação. Alice, que nasceu com 1 quilo e perdeu 300 gramas, recebeu o leite humano inicialmente pela sonda para ganhar peso. Sara se tornou uma doadora de leite humano. Se eu precisei, né, com meu filho eu precisei, né, e agora eu estou doando e estou ajudando outras pessoas.